Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Há algumas semanas atrás, nós tratamos do caso Americanas com um foco sobre os trabalhadores e trabalhadoras do comércio com a economista Fabiana Campeiro. No entanto, o desdobramento desse caso pede também um olhar para os trabalhadores do setor financeiro, e não só para os trabalhadores do setor financeiro, mas também para a economia como um todo, devido ao espraiamento que pode ter a partir do caso Americanas. O caso Americanas veio a público no dia 11 de janeiro, quando a empresa publica um fato relevante, falando sobre rombo em suas contas. A origem desse rombo teria acontecido a partir do chamado mecanismo de risco sacado, que é uma triangulação entre a empresa, seus fornecedores e o banco, em que a empresa toma recursos do banco para pagar os seus fornecedores. Esse mecanismo é um mecanismo legalizado, várias outras empresas fazem jus, utilizam. No entanto, no caso Americanas, houve uma utilização até o momento que não se sabe, fraudulenta ou indevida ou errônea do registro desse mecanismo. As lojas americanas, como a gente conhece, mas na verdade a Americanas, que é muito mais do que loja Americanas, ela não registrava em seus balanços os juros devido aos bancos. Ela registrava sua dívida como dívida aos fornecedores, portanto, sem os juros. Com a inscrição dos juros, essa dívida fica muito maior, na casa de bilhões. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre isso, quem vai ajudar a gente a transitar sobre essa questão em seu aspecto financeiro e também sobre os trabalhadores do setor financeiro e bancário, é o economista Gustavo Carvazan, ele que é técnico do DIEESE e economista da Contraf. Contraf é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Bem-vindo, Gustavo. Obrigada. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite. Gustavo, entre os credores da Americanas estão alguns dos mais importantes e atuantes bancos do país. Quanto do montante dessa dívida das Americanas é com o sistema financeiro, é com os bancos? Para quem ela está devendo no sistema financeiro? Quase 90% dessa dívida lá de 47 bilhões é com o sistema financeiro. A maior parte dela com bancos, então 30 bilhões é com os bancos e mais 12 bilhões com outras instituições financeiras, como fundos de investimento, corretoras de valores e assim por diante. E aí, analisando essa lista, a gente vê que os principais bancos atuantes aqui no Brasil, aqueles que a gente conhece, são ali os que são mais afetados, né? Então, o Bradesco, por exemplo, com quase 5 bilhões de dívida, o Santander 3 bilhões e meio, o BTG 3 bilhões e meio, o Itaú quase 3, e um pouco mais abaixo vem os bancos públicos, né? Menos expostos, ainda bem, o Banco do Brasil com 1,3 bilhão e a Caixa com 500 milhões. Que ela entrou com recuperação judicial, que é um processo em que se organiza o pagamento dessas dívidas, estabelece como isso será feito mediante a apresentação de um plano. Alguns bancos não concordaram muito com isso, disseram: olha, nós nos sentimos numa situação de fraude e passaram a exigir o pagamento imediato, talvez por algum temor desse compromisso não ser honrado. Como é que está hoje essa conversa da Americanas com os bancos? Vocês têm alguma informação sobre o que está acontecendo, sobre de lado a lado quais são aí os argumentos e quais são as preocupações? Por que os bancos, né, tomaram essa atitude em alguns casos, o caso do BTG, por exemplo, até com notas agressivas, né, usando termos fortes como fraude, etc. Funciona um pouco assim. Os bancos, eles são regulados pelo Banco Central. E o Banco Central, ele tem alguns regulamentos que diz como os bancos devem agir em determinadas situações. No fornecimento de crédito, por exemplo, o banco é assim, né? Ele dá um crédito para uma pessoa ou para uma empresa e ele precisa classificar esse crédito de acordo com o risco que esse crédito apresenta de não ser pago. Então, ele dá o crédito e, ao mesmo tempo, dá uma nota, de A até H. A é a pessoa ou a empresa que vai pagar com certeza, né? Não tem nenhum risco de não pagar. E H é aquele que esse daqui eu não vou receber nada. Com certeza eu vou receber calote. E aí, nesse meio termo, vai tendo as gradações.
Aí o Banco Central diz assim, olha, banco, então quando você dá essa nota, você é obrigado a fazer também o que a gente chama de provisão para devedores duvidosos. Então, se o banco classifica alguém ou alguma empresa como H, por exemplo, ele é obrigado a fazer uma provisão do tamanho total do empréstimo. Porque ele fala assim, olha, isso aqui eu já vou jogar para prejuízo porque eu não vou receber de jeito nenhum. Então, no caso das americanas, os bancos deram crédito lá atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, e classificaram ela provavelmente nas melhores notas, A, B, C, e tiveram que fazer um nível de provisionamento bem pequeno. A partir do fato relevante e da recuperação judicial, automaticamente essa nota caiu lá para baixo. Né? Ela passou a ser uma devedora com altíssimo potencial de não pagar. E aí os bancos também automaticamente são obrigados a provisionar um valor muito maior no seu balanço. Isso para o banco é uma despesa, né? É uma despesa no balanço do banco. Né? Então, para a gente ter uma ideia, já foram divulgados alguns balanços de banco essa semana. O Bradesco aumentou 104% o seu volume de provisionamento, o Santander aumentou 61% e o Itaú 70%. Tudo isso, como entra como uma despesa, derruba o lucro do banco. Né? Então, é por isso que os bancos tiveram essa atitude, vamos dizer assim, ríspida com americanos, né? Porque, no final das contas, essa despesa aumentada significa eles assumindo esse prejuízo. A XP Investimentos chegou a divulgar que os bancos mais expostos poderiam ser atingidos em até 20 a 30% dos seus resultados. Você já citou alguns dos principais bancos que divulgaram esses resultados. E o que significa isso para o sistema financeiro, para os bancos? Isso tem um impacto grande no balanço dos bancos, tá? A despesa de provisão, ela é uma despesa altíssima. Essa despesa no Bradesco, por exemplo, é de 30 bilhões. Saiu de 15 bilhões para 30 bilhões em um ano. E desses 30, 5... Então, vamos pensar assim, esses 30 bilhões é que o Bradesco fez de despesa para todos os créditos que ele tem, para todo mundo. Só do caso da Americanas foi 5 bilhões. Né? Então, é um impacto grande, é uma despesa grande. Como você citou aí o relatório da XP, né, que previa ali que poderia cair o lucro 20 a 30%, no caso do Santander, por exemplo, se confirmou, né, o lucro do Santander caiu 20%, e no caso do Bradesco e Itaú, houve uma certa compensação, né? O Bradesco caiu 5,5% e o Itaú até subiu 14,5%. Por quê? Ao mesmo tempo que tem esse caso Americanas, a gente está num cenário de elevação dos juros. Né? A gente está vendo essa semana aí todo esse debate. Então, os bancos, eles ganham muito dinheiro investindo na dívida pública, né? Eles são os principais credores da dívida pública, então quando a Selic sobe, eles ganham muito dinheiro com isso. E também indiretamente, porque a Selic subindo, ela aumenta as taxas de juros bancárias, então eles ganham também no crédito. Né? Então, teve o caso Americanas, mas tem também os bancos ganhando muito dinheiro com juros. Então, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, não teve um impacto assim tão grande no lucro. Se a gente somar esses três bancos, o lucro deles saiu de 65 bilhões em 2021 para 64 em 2022. O Giro Sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Gustavo Carvazan, economista do Diese, na Contrafe. Há temores de que os bancos estavam aceitando comprar um risco que já era um risco totalmente podre, porque já eram de notas dos fornecedores que a Americanas já não havia pago. Então, ela não estava antecipando um pagamento aos fornecedores. Ela estava, na verdade, já assumindo uma situação em que as notas fiscais já estavam vencidas. Se isso se configura, isso deixa de ser uma questão de, olha, deu um desequilíbrio aqui nas entradas e saídas, e passa a ser também um envolvimento direto dos bancos, assumindo um risco que eles deveriam ter colocado em outra classificação no mínimo e não o fizeram. Isso tudo, né, ainda são informações muito iniciais e extraoficiais, vamos dizer assim, né? Esse processo que você descreveu, ele foi, vamos dizer assim, veio a público através de uma apuração jornalística, né, de uma reportagem do Valor Econômico.
Então, num primeiro momento, a gente imaginava, né, que seria uma coisa mais simples, que era isso, né? Então, Americanas comprou do fornecedor, pegou dinheiro no banco, pagou e não lançou corretamente no balanço. Aí surgiu essa possibilidade de que seja algo um pouco mais complexo, né? Que a Americanas, na verdade, esperava essa dívida vencer e aí sim envolvia o banco nessa triangulação e, inclusive, nessa apuração do valor econômico, trouxe a possibilidade de que o banco pagaria uma espécie de comissão para Americanas para que ela indicasse aquele banco para fazer a triangulação, né? Então, tudo isso, de novo, ainda né, não são informações comprovadas, mas a possibilidade de que isso aconteça, ou que tenha acontecido, e mesmo o fato desse rombo no balanço da Americanas vir de tantos anos, eu acho que liga um alerta para a gente pensar assim, como é possível, né, que uma empresa deste tamanho, com ações abertas na Bolsa, consiga fazer um processo como esse sem que ninguém veja, né? E aí, o que eu acho que tem que ser debatido é o seguinte: primeiro, quem são as instituições ou os organismos que estão envolvidos nessa cadeia de avaliações, né? Então, a gente tem as instâncias internas da própria empresa, a gente tem as empresas de auditoria, a gente tem as agências de rating, né, que vão dar uma nota ali para os papéis daquela empresa. A gente tem as casas de análise, né, que são os próprios bancos. Na casa de análise é assim, o Departamento Econômico do Itaú, por exemplo, recomenda a compra das ações da Americanas, né? Então é a casa de análise isso. Você tem o departamento de análise de crédito dos próprios bancos, né, que foram lá e forneceram esse crédito. E você tem as entidades reguladoras, tanto do sistema financeiro quanto do mercado de capitais, que são Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários. Né? Então, como que essa cadeia inteira deixou passar isso? Né? Em um processo que agora pode significar um prejuízo para a sociedade brasileira como um todo, através de vários caminhos. Né? Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa debater são os conflitos de interesse entre quem está ali. Por exemplo, as auditorias, né? Elas são, ao mesmo tempo, auditorias das empresas e também elas são contratadas para dar assessoria contábil para a empresa, por exemplo, né? Não sei se é o caso da Americanas, mas isso é muito comum. Então, qual é o interesse dessa empresa em pegar na auditoria e dar uma nota ruim, ou fazer uma ressalva, ou reprovar o balanço, se ela tem vários negócios com essa empresa que são negócios rentáveis, né? Essa discussão aconteceu muito lá na crise internacional de 2008, né? A mesma coisa as agências de rating, elas são contratadas para dar uma nota, contratadas por aquela empresa, né? Então, qual é o interesse dela dar uma nota ruim para o cliente dela? Os bancos a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso precisa ser muito discutido. A gente precisa pensar em formas de reduzir esse conflito ético, esse conflito de interesse que tem, porque, né, não é que o impacto vai ficar restrito ali ao acionista da Americanas. Não é. Esse impacto, quando é uma empresa tão grande, ele vai se espalhar pela economia. A gente já está vendo isso acontecer e vai acontecer. A CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, ela soltou, acho que 2 ou 3 notas informando que ela abriu inúmeros processos administrativos para investigar, então, toda essa cadeia de avaliadores, etc., para ver se, né, na melhor das hipóteses, foi um erro, ou na pior das hipóteses, foi uma fraude, né? Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, acompanhar o resultado, né, desses processos da Comissão de Valores Imobiliários, ficar atento a esse desdobramento. Como é que o sistema financeiro deve reagir agora? E quais as consequências que você já começou a citar aqui para a gente também, para a economia em geral? Para você ter uma ideia, em 2022 o crédito vai crescer ali na casa dos 14, 15%, e a previsão para 2023 já é 7, 8, né? Então quase cai pela metade a variação do crédito. Até agora, o segmento de pessoa jurídica estava tranquilo, né? Mas agora entra o caso Americanas. Então a gente já tinha um problema de crédito no setor de pessoa física, das famílias endividadas, e agora no setor de pessoa jurídica também, porque o caso da Americanas vai contaminar o mercado de crédito inteiro, né? A gente já viu notícia pipocando na imprensa de bancos endurecem com a Lojas Marisa, né? Por exemplo, que também apresentou um fato relevante, dizendo que precisa reestruturar a dívida e tal.
Então, os bancos já vão para essa negociação com o pé atrás e vão já impor condições muito mais duras para o segmento corporativo. Então, assim, o que que o crédito faz na economia? Ele permite que as pessoas tenham um volume de consumo que elas não teriam, pelo menos um consumo à vista ali, assim, e que as empresas invistam também um recurso que à vista elas não teriam. Então, quando você restringe essas duas variáveis, o consumo e o investimento, e tudo que elas têm como consequência, né? Aumentar o consumo e o investimento pode aumentar o emprego, a renda, etc., e reduzir vai ter o efeito contrário. Então, a gente já vem no momento de, vamos dizer assim, inflexão da economia, né? A economia, segundo semestre do ano passado para cá, já caindo, e agora, com essa restrição no mercado de crédito, isso tende a se amplificar. O componente financeiro, os juros que a empresa paga, ela é um custo, né? E essa empresa vai tentar, o máximo que ela puder, repassar esse custo para o cliente, né? Então, se o banco antes cobrava dela um juros de 20% e agora vai cobrar 30%, né? Isso no fluxo de caixa dela vai aumentar a despesa, ela vai tentar repassar isso para o cliente, e aí, mesmo quem não está endividado, vai acabar pagando mais, a inflação tende a aumentar. Então, fique conosco, o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista Gustavo Carvazan, ele que é técnico do Diese na Contraf. Gustavo, os bancos já vêm há alguns anos fechando agências, reduzindo pessoal, passando para nós todos, seus clientes, a elaboração e o desenvolvimento das ações bancárias. Nós agora fazemos o trabalho que o bancário fazia, tem o home office, enfim, tem uma série aí de mecanismos que são colocados, alguns há mais tempo, outros mais recentes, que tem feito com que nos últimos 10 anos, a maior parte de todos esses anos, o emprego bancário tenha tido um saldo negativo, ou seja, se demite mais do que se contrata. Essa crise, já diante de tantas novidades, de tantas lutas que o setor tem feito, ela pode ainda mais contribuir para mexer negativamente com o emprego bancário? Exceção feita ao ano passado, a gente tem nos últimos 10 anos mais ou menos 80 mil postos de trabalho fechados no setor bancário nacionalmente falando. E, ao mesmo tempo, surgindo novas formas de inserção, né, inclusive fora do assalariamento, trabalhadores autônomos, MEIs, PJs, atuando no lugar desse bancário que perdeu o emprego. Né? Então, tem esse processo já acontecendo. E aí vem um fato, né, ocorrido num segmento, numa empresa específica, que, como a gente viu lá atrás, derruba o lucro do banco, derruba a rentabilidade do banco. Em outros momentos, se a gente for olhar historicamente, a gente já viu outros momentos isso acontecendo e os bancos tentando recompor a sua margem de lucro, intensificando esse processo de redução da estrutura física, né? Fechando agência, demitindo trabalhador. Então, na crise internacional de 2008, por exemplo, isso aconteceu. No período da Lava Jato também, né, isso aconteceu. Os bancos tiveram ali, naquele momento, que fazer também provisões muito altas, ali em função da cadeia da construção civil, do petróleo. Então, não é uma hipótese descartável que isso aconteça de novo nesse momento. Ainda que, como a gente tenha visto lá atrás, o impacto no lucro foi muito pequeno. Mas banco, a gente sabe como é, eles não querem perder nada. Tem um impacto mais imediato que já está acontecendo, que é reduziu a PLR dos bancários. Né? Então, reduziu a participação nos lucros e resultados dos bancários, porque o lucro do banco reduziu. Né? Então, o impacto mais imediato tem sido esse, e as entidades sindicais já estão atuando nisso. Né? Então, Santander, por exemplo, houve ali um processo de negociação, né? E foi possível, ainda que tenha tido essa queda no lucro, vamos dizer assim, considerar que isso foi um fator extraordinário e não houve impacto na PLR. Bradesco agora está num processo parecido, mas ainda não houve uma concretização dessa negociação. Mas, vamos dizer assim, a maior preocupação, eu diria, é realmente o impacto no emprego. Né? Quais são as outras preocupações que mais imediatas para o movimento sindical que o caso tem colocado? As entidades sindicais bancárias, elas têm, tradicionalmente, um debate muito grande e formulações e construções a respeito do funcionamento do sistema financeiro, do que seria um sistema financeiro adequado, né, para um processo de desenvolvimento econômico, com crescimento, distribuição de renda, geração de emprego, etc. Então, me parece que esse processo todo agora, ele cria uma oportunidade
para que algumas dessas reflexões que o movimento sindical tem, elas venham à tona, né? Então, por exemplo, essa questão da fiscalização, da regulação, né? Então, as entidades sindicais têm formulações a respeito, o mercado de crédito, os juros. Então, por exemplo, a atuação dos bancos públicos, né? Então, a gente falou aqui durante o programa como a tendência é que o mercado de crédito piore nesse ano, né? E o que fazer nesse cenário, né? A gente tem um segmento muito concentrado, né? 5 bancos controlam 90% do mercado de crédito no Brasil, mas, por sorte, 2 desses 5 são bancos públicos, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, como que a gente pode cobrar o governo atual para que ele pense em uma forma que os bancos públicos venham na contramão, né? Então, se os bancos privados vão ter uma postura conservadora, a gente precisa de alguém contrabalanceando esse processo, né? E quem pode fazer isso nesse momento vão ser os bancos públicos. Então, eu acho que abre uma possibilidade de debater o sistema financeiro como um todo, né? Como esse sistema financeiro pode ajudar a economia brasileira ao invés de atrapalhar, né? Parar de só tirar recursos do consumo das famílias, do investimento das empresas e do orçamento público, né? E nesse sentido significar uma pedra assim no crescimento econômico brasileiro, como que ele pode servir de alavanca, de, né, oxigenação da economia e por aí vai. Você citou aí um número de 47 bilhões, que é o número que está na recuperação judicial, é isso? E aí começou com 20, e é um número maior do que o patrimônio da Americanas e envolve grandes bancos, como os trabalhadores, e aí em específico os trabalhadores do setor, podem atuar nisso? Quais são os lugares que esses trabalhadores poderiam ocupar com a finalidade de evitar, minimizar, ou até mesmo não deixar que isso jamais aconteça, porque já vimos, todos pagaremos. Essa seara das empresas financeiras, do setor financeiro, da política monetária, da política de crédito, da política de juros, esse segmento inteiro ele é muito cercado, vamos dizer assim, né? É como se ali a gente tivesse os, né, luminosos técnicos atuando e a gente precisa simplesmente aceitar aquelas decisões porque nós não temos capacidade de intervir, porque afinal eles são os técnicos, né? Então o debate da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, ele entra muito nessa seara, né? Olha, vamos tirar o Banco Central vamos dizer assim, da influência do governo de plantão, né? Qual é o problema disso? O problema é que o governo de plantão foi eleito pela população, né? Que escolheu, né? Foi apresentada a projetos e escolheu um determinado projeto nas urnas, né? E o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, elas são, né, instituições públicas, uma responsável por fiscalizar o sistema financeiro nacional, né, os bancos, etc., e tudo que eles têm de papel nessa economia, e a outra o mercado de capitais. Então, as ações das empresas, como são negociadas, e etc. E também a prestação de contas dessas empresas. Né? Então, é a CVM que diz, olha, Americanas, você quer ter ação aqui na Bolsa? Ok, você precisa cumprir aqui uma série de regulações, de fiscalizações, me mandar relatórios, etc., para que justamente não aconteça o que aconteceu. Né? Então, se é assim, por que essas instituições têm que ser tão blindadas da participação pública? Porque os trabalhadores não podem ter assento em, vamos dizer assim, instâncias dessas instituições para cobrar, inclusive, que isso não aconteça. Né? Agora, os sindicatos de comerciários estão tendo que ir lá debater o emprego. Mas se antes eles tivessem um assento em alguma instância da CVM, eles poderiam dizer, olha, será que tudo está sendo cumprido conforme diz a lei, diz a regulamentação e etc.? Então, discutir a regulamentação do sistema financeiro implica também em discutir a democratização desse sistema, com mecanismos de participação da população e fiscalização. Hoje em dia nós não temos isso, né? Hoje em dia isso é restrito a um número muito pequeno de supostos técnicos, portanto livres de influência política, mas que a gente viu que não funcionou, né? E não é a primeira vez que não funciona e não vai ser a última. Então, me parece que urge a gente discutir as formas de democratizar essas instituições que são públicas. Tenho certeza que a gente sai desse programa muito mais bem informado e com mais tarefas do que a que a gente entrou.
A gente entrou para entender um pouco mais o impacto do caso americano no sistema financeiro nos trabalhadores e saímos com a tarefa de democratizar o sistema financeiro. Obrigada, Gustavo, por ter aqui ajudado a gente nisso e dado mais tarefas para a gente. Eu que agradeço, Rei. Brigadão e estou à disposição para outras participações. Obrigado. Obrigada, seguimos.